Olá, Pai do Senhor Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu ministério. Que a paz, que seja todo entendimento humano, possa estar debruçada sobre você. Amém? Meu nome é Vanessa França, sou pastora, terapeuta emocional, trabalho na área de libertação e cura interior, cuido de mulheres, adolescentes e crianças. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do nosso grupo no WhatsApp, o grupo que cuida de um suporte para mulheres, né? Mulheres que passaram ou estão passando por algum tipo de deserto. O grupo é um grupo bem ativo, hoje sempre tem propósitos de oração, então se você quer se alinhar à vontade de Deus para sua vida, compreender o seu propósito e avançar aí nessa caminhada do deserto, vem para o nosso grupo, tá bem? Que eu tenho certeza que você vai ser ricamente edificada, tá bom? O que eu quero falar com vocês hoje? Sobre os pilares da restauração, a restauração da sua vida, porque nós entendemos que não acontece qualquer outro tipo de restauração se a nossa própria vida não estiver restaurada. E quais são os pilares da restauração da nossa vida, ou das nossas vidas? É a perseverança e conhecer o propósito, né? A perseverança, se você tem perseverança, você não vai desistir. Independente do que aconteça, independente da fúria do inimigo contra a sua vida, independente dos levantes, independente das afrontas, independente das obras que são feitas contra a sua vida, independente da forma que o inimigo tem trabalhado, tem agido para tentar te paralisar, você não vai parar. Porque você é uma pessoa perseverante. Desistir não existe para você. Desistir não é não é a solução. Desistir não é uma opção. Não é. Desistir não está no seu vocabulário. Desistir jamais. Então você vai perseverar, independente da luta que venha. Você vai perseverar. A perseverança é um dos pilares para restauração, para você ter uma vida restaurada em todas as áreas, ter as finanças restauradas, a vida espiritual restaurada, as suas emoções restauradas, então o seu meio de amizade restaurado. Então ter todas as áreas da sua vida fluindo bem, correndo bem. Perseverança é um desses pilares. Perseverança. Então seja perseverante. Não olhe. Como que você consegue ser perseverante? Não olhando para a situação com os olhos naturais. Porque é lógico que se você olhar para a situação com olhos naturais, você vai parar, você vai retroceder, você vai desanimar. Com certeza. Mas nós vivemos por fé e não por vista. Se eu, de toda a minha caminhada, a minha trajetória, se eu tivesse olhado com um olhar natural para as circunstâncias, para as situações, para o cenário que eu estava, eu teria desistido, eu não estaria aqui, eu não teria minha vida restaurada, eu não ajudaria tantas pessoas hoje, né, a ter as suas vidas restauradas, serem mulheres curadas, saradas, libertas e transformadas. Mas eu perseverei. E ainda nos dias de hoje, são muitas coisas feitas contra a minha vida, porque o inimigo sabe o propósito que o Senhor tem através da minha vida. E por falar em propósito, isso faz parte do segundo pilar para a restauração da sua vida. O propósito é você conhecer o propósito. Aí como que você conhece o propósito? Dentro do deserto. Dentro do deserto, o Senhor vai revelando o propósito, te dando diretrizes para caminhar sentindo o propósito, te dando ferramentas, né, para trabalhar em prol do propósito, te dando armas para lutar contra o inimigo do propósito. É na caminhada do deserto que o Senhor vem se revelando e mostrando qual é o propósito dele para a sua vida e como você deve agir, o que você deve fazer, como você deve se mover, como você deve falar, com quem falar, quem tem que afastar, quem tem que aproximar. Só que tem algo que atrapalha muito dentro da caminhada do deserto, que é o quê? Não saber qual é o propósito. Porque a pessoa, quando ela não sabe qual é o propósito dela, o propósito de vida, o chamado que o Senhor tem para a vida dela, o que Deus tem com ela, o que Deus quer dela, conhecer bem os seus dons, os seus talentos,
acontece algo muito triste, a comparação. Eu lido com isso quase todos os dias, em relação à comparação de mulheres que se comparam com outras mulheres ou com outras pessoas, compara o chamado, compara o dom, compara a oratória, são cheias de comparação, compara o físico, compara o psicológico, o conhecimento, comparam. Cada um de nós temos um propósito específico. Então, aquilo que Deus depositou na minha vida são ferramentas para que eu cumpra o propósito que Ele tem comigo. O que Deus depositou na sua vida tem a ver com o propósito que Ele tem com a sua vida, que você vai cumprir. O propósito que você vai cumprir. É o mesmo que, vamos ver, um médico, vamos supor, um médico e um pedreiro. O que vai ser depositado, colocado na vida do médico? Algum conhecimento dentro da medicina e ali as ferramentas que ele precisa utilizar para executar o propósito dele, que é ser médico, fazer a execução, colocar em prática a vocação dele, aquilo que ele foi chamado. Então, tudo que está ao redor dele, a maca, o bisturi, um aparelho de pressão, seja o que for, um escutador, seja o que for, que está ali ao redor do médico, é para que ele cumpra o propósito dele. Por outro lado, o pedreiro. O que o pedreiro precisa? De conhecimento de como, de produção, de uma construção e das ferramentas, que vai ser talvez uma pá, uma enxada, as ferramentas que ele precisa para executar o propósito, a vocação dele. E o que acontece quando há uma comparação? Um vai olhar para o outro e vai falar, eu não tenho aquilo, mas se tiver aquilo que o outro tem, não vai ser benéfico ou não vai influenciar no propósito que ele precisa desenvolver. Então, por que você tem se comparado com outras pessoas? Por que você tem comparado o chamado, os dons e os talentos de outra pessoa? Por que você tem desejado? Isso é muito sério. Muito sério. Por causa de alguns dons que o Senhor depositou na minha vida, eu ouço muitas pessoas falarem assim, eu quero ser como você. E tenha cuidado com isso. Isso é muito perigoso. Porque cada um de nós passa por seus processos. E o Senhor, Ele é justo. Ele dá um fardo conforme o que eu posso suportar. A força e determinação e resistência que Ele já colocou na minha vida. Se Ele colocar o meu processo na sua vida, talvez você não suporte. Então, eu não posso querer ser como você não pode querer ser como eu. Nós podemos sim ter pessoas que nós podemos nos inspirar. Há mulheres que eu me inspiro, mas eu não posso querer ser como elas ou ter aquilo que tem na vida delas, porque aquilo pode não ter nada a ver com o propósito de Deus para minha vida. Eu tenho que querer ter aquilo que vai de encontro ao propósito de Deus para minha vida. Vão ser as ferramentas que vão me ajudar, que vão me auxiliar a desenvolver o propósito de Deus na minha vida, a chamada, a vocatória que o Senhor tem para mim. A partir do momento que você para essa comparação, seja de uma maneira física, psicológica, ministerial, espiritual, que você para com essas comparações, você começa a enxergar o que Deus depositou na sua vida para que você cumpra o propósito. E ter perseverança e compreender o propósito são os pilares para a restauração da sua vida, são os pilares para a restauração da sua família. Esses são os pilares. Perseverança, jamais desistir. E conhecer o propósito. Se você não conhece o propósito, não entende o que Deus quer com todo esse cenário que Ele fez com que você esteja vivendo hoje, como que você vai utilizar as ferramentas que Ele tem te entregado? Como que você vai saber qual é o próximo passo? A próxima atitude? Como agir? Como reagir? Então fica essa palavra. Josué, quando Deus fala com Josué, olha Josué, Moisés morreu, agora o negócio é com você. E Deus está falando para você hoje, mulher, o negócio é contigo. É você que vai cumprir o propósito. É você que vai conquistar a terra prometida. Então, seja forte, seja corajosa. Não desista, seja perseverante e conheça o propósito. Qual é o propósito? Adentrar a terra prometida. Amém? Floresça
mesmo que você esteja no deserto. Deus muito abençoe.